Já faz um tempinho que a empresa 3D Lab anunciou a nova impressora 3D Force One. Mas e aí? Será que ela vale a pena? Para descobrir, é só conferir esse vídeo até o final. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu já quero começar esse vídeo fazendo um agradecimento mega especial para a empresa 3D Lab que confiou no trabalho do 3D Geek Show para fazer uma análise completa da nova impressora 3D deles, a Force One. E ó, eu tenho que te falar, hein? Ela tem umas novidades que eu nunca tinha visto antes em uma impressora 3D. Então, se você não quiser perder nenhuma dessas novidades, você tem que ficar nesse vídeo aí até o final. E eu já vou começar elogiando muito duas coisas. Primeiro, eu quero fazer um elogio para a 3D Lab pelo manual de instruções da impressora. Até hoje foi o mais bem explicado e ilustrado que já passou pelo canal. Principalmente para quem está começando na impressão 3D, eu achei ele muito bom. Ele tá cheio de explicações e vídeos que ajudam muito também. E a segunda coisa que eu quero dizer é em relação ao visual dessa impressora, porque isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Ela tem um visual super bacana e toda a estrutura dela é feita com aço carbono unibody. Isso quer dizer que toda a estrutura dela é única, ou seja, você não vê nenhum encaixe ou parafuso. Isso aumenta a rigidez e também a durabilidade da estrutura, além de eliminar qualquer tipo de vibração das impressões. Outra coisa bacana dessa impressora é o fato de você conseguir abrir a parte superior dela. Isso facilita bastante na hora de trocar o filamento, fazer alguma manutenção na impressora, entre outras coisas. Ela possui o sistema de movimentação Core XY, que é aquele sistema onde os movimentos do X e do Y são controlados por duas correias. Aqui vale ressaltar um ponto super positivo, que é a utilização de patins para fazer a movimentação dos eixos X e Y. Além de fazer bem menos barulho do que os outros sistemas, a movimentação da impressora fica bem mais suave e precisa. Ainda sobre a estrutura dela, para fazer a movimentação do eixo Z, ela utiliza duas guias lineares com um fuso trapezoidal. Isso é ótimo porque dá uma boa estabilidade e uma excelente fluidez nos movimentos. Outro ponto positivo que eu tenho que ressaltar é o fato de toda a parte da extrusora e do hot end não terem peças impressas. Isso aumenta bastante a durabilidade da impressora, já que como o conjunto da extrusora e do hot end são usados com muita frequência, se houvessem partes impressas, elas poderiam acabar quebrando com o tempo. Ainda nesse conjunto, até dá para ver que existe uma peça impressa, mas ela é apenas uma capa protetora que não sofre nenhum tipo de esforço. Em relação à área de impressão, ela não é nada convencional se a gente comparar ela com outras impressoras do mercado. Isso porque ela tem uma área de impressão onde as três dimensões são diferentes, medindo 250 mm de largura, 230 mm de profundidade e 295 mm de altura. Isso dá um total de 17 litros. Segundo o fabricante, essa impressora consegue atingir uma velocidade máxima de 150 mm por segundo. Porém, eu confesso que eu não consegui testar essa velocidade. Para fazer os testes aqui, eu acabei usando uma velocidade entre 60 e 80 mm por segundo. Sobre o sistema de extrusão, ela utiliza o Direct Drive, que é quando o filamento sai direto do motor e vai para o bico de impressão. A utilização desse sistema traz dois benefícios. Primeiro, que a configuração da retração do filamento é bem mais fácil. Para quem não sabe, a retração serve para impedir que fique vazando o filamento pelo bico de impressão. E segundo, que é bem mais fácil imprimir filamentos flexíveis nesse tipo de sistema, porque não há espaço para o filamento entortar e parar a impressão. Ainda sobre a extrusora, eu achei um pouco duro de apertar ela para colocar o filamento. No começo eu tive um pouco de dificuldade, mas depois de usar um pouco você acaba pegando o jeito. Uma coisa legal dessa impressora é que ela já vem com um vidro na mesa de impressão. Aí basta passar algumas gotinhas do adesivo líquido que a 3D Lab já manda junto e a impressão vai grudar muito bem. E o melhor é que você não precisa ficar tirando o vidro da impressora
para retirar as peças e também nem para lavar. Basta ir acrescentando mais algumas gotas do adesivo líquido a cada 4 ou 5 impressões mais ou menos e tá beleza. A impressora também já vem equipada com o nivelamento automático, que nada mais é do que um ajuste automático na altura do bico em relação à mesa de impressão. Isso facilita muito na hora de conseguir a primeira camada de impressão perfeita, já que a impressora ajusta automaticamente a altura. A mesa de impressão é aquecida e consegue atingir uma temperatura máxima de 115 graus. Porém, em todos os meus testes, eu não precisei passar dos 110 graus. Um ponto negativo é que eu achei que ela demora um pouco para aquecer. Para atingir os 110 graus, por exemplo, ela leva em torno de 8 minutos. Em relação ao Hot End, ela já vem com um bico padrão de mercado de 0,4 milímetros. Porém, esse bico pode ser alterado para outras medidas, mas desde que seja o padrão Vulcano. Uma coisa que eu achei legal foi que o Hot End ele vem protegido com essa capinha de silicone. Isso, além de ajudar a prevenir queimaduras, também acaba protegendo o Hot End para que ele não fique todo sujo de filamento. Parece uma coisa boba, mas eu gostei muito disso porque mostra a preocupação da empresa com os detalhes da impressora. O Hot End consegue chegar a uma temperatura de até 260 graus, o que permite que ele consiga imprimir os principais tipos de filamentos disponíveis no mercado. E por falar em filamento, eu quero dar uma pausa nesse review para te fazer um convite. Você já reparou que a qualidade das peças que eu faço aqui no 3D Geek Show é muito boa? Muito disso é porque eu tô sempre utilizando os filamentos da 3D Lab, que tem excelente qualidade. Se você ainda não conhece os filamentos da 3D Lab, então fica aqui o meu convite para você conhecer e testar, porque a qualidade é realmente muito boa. Então não perde mais tempo e já acessa aí o site deles para você conhecer e aproveita e usa também o nosso cupom de desconto. Voltando aqui para o review, como você pode ver, eu testei os principais tipos de filamentos aí disponíveis no mercado e não tive dificuldade em nenhum deles. Eu testei o filamento ABS em uma resolução alta para imprimir, por exemplo, essa raposa. E também eu testei ele numa resolução mais baixa para fazer essa pata aqui do T-Rex e dá para ver que a qualidade ficou muito boa, né? Eu também fiz uma impressão utilizando a altura total da impressora com o filamento PLA e olha que lindo que ficou esse vaso. Eu testei também o filamento PETG para imprimir esse busto do Batman e apesar dos suportes não terem ficado tão legais, eu gostei bastante do resultado dessa impressão. E por último, mas não menos importante, eu testei um dos meus filamentos favoritos, o filamento flexível. Eu fiquei bastante satisfeito com os testes, porque mesmo em uma resolução baixa, a qualidade da impressão ficou muito boa. Ainda falando sobre os filamentos, aqui eu tenho que ressaltar um ponto que é positivo e negativo ao mesmo tempo. Ficou confuso? Calma que você já vai entender. Se você ainda não reparou, o suporte do carretel do filamento fica no interior da impressora. Isso é ótimo por dois motivos. Primeiro, porque ele fica protegido contra poeira e alguma eventual sujeira que possa ficar no filamento e posteriormente ir para dentro do bico da impressora e acabar entupindo ele. E segundo, porque como o interior da impressora fica aquecido, é como se o filamento estivesse dentro de uma estufa aquecida, eliminando boa parte da umidade do filamento. Isso é ótimo e é um ponto super positivo. Porém, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso foi: será que um carretel de um outro fabricante vai caber ali? Bom, eu testei outras duas marcas de filamentos que têm um carretel maior e eles couberam no espaço. Porém, o suporte de filamento ficou pequeno. Isso pode ser um problema, porque se o carretel de filamento cair durante a impressão, não vai ser legal, né? Então fica aqui a sugestão para o pessoal da 3D Lab reformular o suporte de filamento, pensando em quem usa outras marcas de filamento também. Outra questão que eu pensei foi que esse espaço para colocar o filamento dentro da máquina acaba diminuindo a área de impressão da mesa. E quando eu comentei essa questão com a 3D Lab, eles me explicaram que, na verdade, esse espaço não está perdido. Porque se a gente olhar o tamanho que o conjunto do extrusor do Hot End ocupa, é quase que o tamanho do espaço aonde fica o filamento. Então, para aproveitar melhor esse espaço que já estava meio perdido, eles colocaram o filamento ali dentro. Outra questão também em relação ao suporte do filamento,
me incomodou um pouco o fato de que toda vez que eu vou tirar e colocar um carretel de filamento, o suporte acaba caindo. Isso porque o suporte fica somente encaixado, ele não está parafusado. Eu também questionei isso para o pessoal da 3D Lab e eles me explicaram que o suporte fica apenas encaixado porque se a mesa de impressão estiver parada no meio, você não vai conseguir tirar o carretel de filamento. Nesse caso, se isso acontecer, como o suporte fica apenas encaixado, você consegue tirar o carretel de filamento mesmo se a mesa estiver parada no meio do caminho. Por esses motivos, eu disse que seria um ponto positivo e um negativo ao mesmo tempo, porque depende de como você interpreta essas questões. Uma coisa que eu gostei muito foi a organização dessa impressora. Toda a fiação e a parte eletrônica fica muito bem escondida. Isso dá um aspecto muito mais bonito e profissional para a impressora. Outro ponto que eu gostei muito foi em relação ao barulho dessa impressora. Ou, na verdade, a ausência dele, né? Com certeza, eu posso dizer que foi uma das mais silenciosas que passou aqui pelo 3D Geek Show. Em relação às entradas que essa impressora possui, ela conta com uma entrada USB para ligar direto no computador. Essa entrada USB, ela fica escondida aqui na parte superior da impressora. Ela fica protegida com essa capinha, que aliás é um pouco difícil de tirar. Ela também tem uma entrada para cartão SD, se caso você não quiser ligar ela no computador. Fica a seu critério. Em relação ao LCD da impressora, ele tem um tamanho ligeiramente menor do que outros modelos disponíveis no mercado. Por conta disso, em alguns menus, as palavras acabaram ficando aglomeradas. Eu questionei o pessoal da 3D Lab em relação a isso e eles me disseram que optaram por colocar esse LCD para não deixar a impressora com um visual que lembrasse o Arduino. E realmente, quando você observa a impressora, esse LCD deixa ela com um aspecto muito mais comercial e bonito. Em relação às palavras aglomeradas, eles disseram que vão revisar o menu para corrigir isso. Uma coisa que eu gostei bastante no LCD foram os atalhos já pré-definidos de temperatura. Eu gosto muito de usar esses atalhos porque enquanto eu ainda estou fatiando o modelo lá no computador, a impressora já vai aquecendo a mesa e o hot end. E se por um acaso a temperatura da mesa ou do hot end estiver diferente do que você costuma usar, você pode modificar essas propriedades diretamente no menu. Eu achei isso muito legal e aconteceu comigo na prática. Os valores que vieram setados nos atalhos estavam diferentes do que eu costumava usar. Então eu fui no menu e alterei. Ainda em relação ao LCD, existem algumas opções bem legais que você pode alterar durante uma impressão. Por exemplo, a altura do bico em relação à mesa de impressão. Se caso você observar que o bico da impressora está muito alto ou muito baixo, você consegue fazer a alteração nisso sem precisar parar a impressão. Eu gosto muito quando as impressoras já vêm com essa opção habilitada, porque facilita bastante essa questão do nivelamento. Outra coisa muito legal nessa impressora e que eu nunca tinha visto antes é a possibilidade de controlar a retração do filamento durante a impressão. Normalmente, você faz a configuração da retração lá no software de fatiamento e se não tiver correto, você vai precisar parar a impressão, refazer a configuração e colocar para imprimir novamente. Porém, nessa impressora, você pode alterar o valor da retração diretamente no menu sem precisar parar a impressão. Eu achei isso muito legal e, como eu já falei, eu nunca tinha visto essa função em nenhuma outra impressora antes. Uma outra coisa legal é que você também pode fazer uma pausa na impressão e não precisa se preocupar, porque quando a pausa é acionada, o hot end automaticamente sai de cima da sua impressão e fica aguardando. Aí, quando você resume a impressão, ele volta a imprimir exatamente de onde ele parou. Isso é muito legal e pode te ajudar de várias formas. A Force One também já vem equipada com um sensor de fim de filamento. Então você não precisa se preocupar se caso o seu filamento estiver acabando, porque no momento em que ele passar pelo sensor, a impressora vai pausar a impressão, vai dar uns bips para avisar que o filamento acabou e vai ficar aguardando você realizar a troca dele. Depois que você colocar um filamento novo, a impressão volta exatamente de onde ela tinha parado. Isso é muito legal e útil, principalmente nas impressões que são demoradas. A Force One também trouxe uma inovação em relação ao status das impressões
que eu achei bem legal. Ela vem equipada com uma luz de LED colorida. Isso permite que ela controle o status da impressora, alterando as cores quando ela está aquecendo, quando ela está imprimindo ou quando a impressão acabou. Então, mesmo de longe, você consegue saber qual o status atual da impressora somente olhando para ela. Funciona assim. Quando a impressora está aquecendo a mesa, ela fica com a cor violeta. Quando ela começa a aquecer o hot end, a luz fica vermelha. Daí, quando a impressão começa, ela liga a luz branca. E quando ela finaliza a impressão, a luz fica verde. Além disso, você também pode alterar a luz a qualquer momento. Eu achei isso muito legal, principalmente se você vai expor a sua impressora. Você pode alterar a cor da luz para combinar com a cor da sua logomarca, por exemplo. E para resumir, então, a Force One entrega uma qualidade excelente nas impressões e tem um bom custo-benefício. Existem sim alguns pontos que podiam ser melhorados, como eu já mencionei, mas nada que interfira no excelente resultado dessa impressora. É uma impressora que eu com certeza recomendo, principalmente para quem está começando na impressão 3D. E se você ficou interessado nela, eu estou deixando um link aí na descrição para você conhecer ela um pouco mais. E eu também quero saber o que você achou dessa impressora. Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E se você gostou dessa análise, eu estou deixando aí do lado outras análises que eu também já fiz aqui no canal, que com certeza podem te ajudar a escolher a sua primeira impressora 3D. Já deixa o seu like aí se você gostou e não esquece que o canal continua também lá nas outras redes sociais. Tchau!